707, para mim, tem uma importância enorme, pois foi o meu primeiro voo internacional como comandante. Apesar de ser um avião trabalhoso, o mesmo era muito confiante. Durante as travessias para a Europa ou para os Estados Unidos, nós o fazíamos através de Doppler, Ômega, carta Doppler, carta Jeppesen e aquele computadorzinho da Jeppesen o tempo todo para calcular Mach, calcular vento, calcular, enfim, temperatura. Não podemos esquecer também da figura importantíssima do engenheiro de voo, pois ele ficava praticamente o tempo todo observando os instrumentos. Nas chegadas, tanto nos procedimentos NDB, VOR ou ILS, eram efetuados praticamente todos manualmente, pois o piloto automático no 707 praticamente era só para o voo de cruzeiro. Então fazíamos todos esses procedimentos manualmente. Mas, confirmo, ele era muito confiável, apesar de trabalhoso. Tão trabalhoso que o grupo da Varig nos cargueiros o apelidaram carinhosamente de MacGyver. Eu me lembro, né, porque eu fui ele há 28 anos atrás, em 1991, nas extintas Transbrasil / Aerobrasil. Na época, já era só cargueiro, né, já não tinha mais operação com passageiro na Transbrasil. E então eu fazia somente os voos cargueiros. O que eu me lembro, assim, em relação à pilotagem, que é o que mais marcou, né, foi que o avião era todo manual, te dava muito pé e mão. Acabei fazendo alguns voos sem piloto automático, porque ele dava pau lá e a gente não conseguia com que ele funcionasse. Então alguns voos longos aí, tipo Nova York, Guarulhos, Miami, Brasília, ou Miami, Guarulhos, vice-versa. Fiz alguns voos na mão, desde a decolagem até o pouso. Não foram muitos, mas foram bem marcantes, né? Uns 3 ou 4 aí. É um pouquinho puxado, né? Porque você segurar essa máquina aí o tempo todo na mão não é fácil. Na época não tinha EVSM, na época não tinha CRM. Tava começando ainda no mundo CRM. Não tinha, a gente usava as tabelas básicas do Boeing, né? Então não tinha muita preocupação com a economia de combustível ou com a velocidade que fosse empregar, né? A gente colocava ali basicamente o que o perfil da asa pedia, né? Então a gente subia com 370 nós, 380 nós. Ninguém ligava para 10 mil pés, ninguém falava muito em bird strike. Tanto é que uma vez de Guarulhos para Brasília, que era direto Bom Sucesso, Bravo Romeo Sierra, que eu me lembro, a gente fez em 1h01, de chão a chão. Voava de ponta a ponta, chegava a 6 mil pés no Bravo Romeo Sierra e já vinha para o pouso. A Transbrasil adotava um sistema de admitir pilotos para exercer a função de mecânico de voo no 727 e no 707, já prevendo que essas funções iam acabar extintas, né, nos aviões mais modernos. E então a gente usava uma habilitação técnica chamada de POS, Piloto Operador de Sistemas. O DAC autorizou que essa habilitação fosse incluída na carteira de piloto até o final de 91 ou início de 92. Então vinha ali a carteira do cara, PC, PCS, o PLA, e uma habilitação técnica, piloto operador de sistemas em, no meu caso, 707, ou então no 727, como alguns colegas voaram. Mais adiante, o piloto fazia a instrução de copiloto, e aí ficava voando, nós chamávamos de combination, né? O cara voava de POS e de copiloto, dependendo do voo que fosse fazer, com quem ele estivesse fazendo o voo, porque existia um quadro pequeno de mecânicos de voo mesmo. Então, se voasse com um cara desses, fazia o voo todo de copiloto. Se voasse com um colega que estava na mesma situação que você, vocês alternavam, né? O mais antigo escolhia o que queria fazer e, vamos dizer, a ida é minha, a volta é tua e tal. E existiam os copilotos mais antigos, que já estavam próximos de sair comandante, que eles eram chamados anistiados, porque isso aconteceu
logo depois do fim do governo militar, com a anistia política. Então os anistiados não voavam mais na penteadeira, como nós chamávamos carinhosamente, né? A posição do flight, do mecânico de voo. Um outro capítulo na minha aventura no 707 foi o acidente que eu tive lá em Manaus. Nós estávamos fazendo um voo de Guarulhos para Miami com escala técnica em Manaus, um voo de tripulação composta. Eu atuava como segundo comandante, na época eu era primeiro oficial. Quando nós decolávamos com muito peso, a pista 9 esquerda de Guarulhos ainda não tinha sido ampliada, ainda era pequena. Nós decolávamos da direita. E para o 07 ela não é uma pista tão grande. Então quando tínhamos muito peso, tínhamos que fazer uma escala técnica, geralmente em Manaus, às vezes em Curaçao. Então eu fiz essa etapa de Guarulhos para Manaus. Quando chegou lá eu pulei para a esquerda, para a direita, o comandante foi fazer a etapa. E durante a decolagem nós tivemos a quebra do trem de pouso direito e vazamento de todo o sistema hidráulico, sistema utility, sistema auxiliar, né? Optamos por retornar para Manaus, fizemos o alijamento. Durante a aproximação percebemos que estávamos com uma simetria de flap, porque o inboard flap direito tinha sido danificado com a quebra do trem de pouso. Então tivemos ainda que desativar os inboard flaps. E pousamos então lá pelas tantas durante o pouso, motores 3 e 4 arrastando na pista, né, porque o trem estava quebrado, o rudder boost inoperante, então o rudder com um curso menor. Lá pelas tantas saímos da pista, eu ainda estava com o reverso aberto, porque o reverso do 07 é pneumático, né? Então nessa guinada que o avião deu, o motor 1 se desprendeu da asa, explodiu, a asa explodiu naquele ponto. Tinha pouco querosene, mas o clarão foi assustador. E acabamos parando na beira de um barranco, né? Quase caímos lá embaixo. Saímos pela janela do flight deck, utilizando o escape rope. Machucamos as mãos, mas ninguém se feriu gravemente. O avião, infelizmente, acabou dando perda total. Bom, amigos, falar sobre o 707 é um prazer para mim, né? Sou fã desse avião, tão fã que escrevi um livro, né, sobre o 707 e a sua operação por empresas aéreas brasileiras. E a minha relação com ele é uma relação de entusiasta, então, de pesquisador, né? Pesquisador não só dele, mas da aviação comercial em geral, do aspecto mais histórico. E falando da história da aviação comercial, realmente o 707 ele ocupa um lugar de destaque inequívoco, né? Ele foi o primeiro avião comercial de longo alcance a alcançar sucesso, né? Ele vendeu mais do que os concorrentes, do que o DC-8, do que o VC-10, do que o Convair 990, e colocou a Boeing definitivamente no mundo da aviação comercial, né? Um mundo que até então era dominado por fabricantes como Lockheed e Douglas, né? Com os famosos propliners que dominaram até a metade dos anos 1950. Eu tive o prazer de voar no 707, ainda quando eu era menor, em 1986, se eu não me engano, num trecho de Ezeiza para Porto Alegre. Um pouco depois o 707 saiu de operação nos voos de passageiros da Varig. E é um avião elegante, sinuoso, bonito, né? Na época que os aviões tinham personalidade, que os aviões se destacavam, né, nos aeroportos, né? Hoje a maioria dos aviões tem uma configuração design muito comum, né? Os famosos bireatores, que são todos mais ou menos iguais, né? Muda só talvez o tamanho, né? E ele é um avião então que alcançou aqui no Brasil também um papel preponderante, né? Voando pela Varig aí primeiro e depois passando pela Transbrasil e pelas cargueiras aí que operaram o 707 nos voos aí da rede postal noturna, voos cargueiros para Manaus, enfim, como Beta, Skymaster, Skyjet.
Depois voou pela FAB, né, até se aposentar em 2013. Então nós tivemos de 1960 a 2013, né, 53 anos de operação contínua desse avião pelo Brasil. Foram 50 células, né, operadas. E esse livro aqui, o livro que eu fiz, ele conta essa história em detalhes, né? Tem capítulos de cada companhia aérea brasileira que operou ele, capítulos de vida operacional de todas as 50 células, acidentes, incidentes, e também tem desenhos em perfil, enfim, demonstra aí realmente o meu interesse por essa aviação clássica jato, né? E é um avião que vai ficar para sempre aí na história da aviação comercial, né? O 707, ele faz parte aí de um seleto grupo de aviões que alcançou uma penetração e um sucesso, né, de vendas que realmente coloca ele aí como um avião para a gente sempre se lembrar, né? E fez parte da história mundial e da história do nosso país também aí, transportando presidentes, seleções brasileiras para campeonatos de futebol, enfim, refugiados, enfim, no livro a gente conta em mais detalhes isso aí. É um baita avião, né? É um avião que, por exemplo, na Varig, a história da Varig pode-se dizer antes e depois do 07, né? Ele foi até 74, de 60, quando ele entrou em operação até 74, foi o esteio da frota de longo curso da Varig, né, até ser substituído aos poucos pelo DC-10.